Então, para a gente entender um pouquinho como se funciona todo esse negócio de web, todo esse negócio de página web sendo transferida pela internet, a gente precisa entender um pouquinho do modelo cliente-servidor. Mas antes de entender o modelo cliente-servidor, eu vou contar uma história que aconteceu com um amigo de um amigo meu. Bom, esse amigo do amigo meu, ele foi num restaurante chique, nunca tinha ido em restaurantes chiques, não costumava frequentar restaurantes chiques. E ele chegou no restaurante, se sentou, observou que na mesa não tinha pratos, não tinha talheres e solicitou que o garçom viesse atendê-lo, né? E o garçom veio, "Ô, senhor garçom, eu gostaria, por favor, da, da carta, né? Da carta de pratos, gostaria de escolher um prato." Aí ele falou, o garçom, prestativo, não, perfeitamente, senhor. Foi lá, pegou o menu, né? E entregou para ele e falou assim: olha, esse está aqui, o senhor pode escolher o que o senhor quiser. E ele fez a escolha dele. O que vem nesse prato, senhor garçom? Ah, perfeitamente. Esse prato vem arroz argentino, vem frango italiano e vem batatas polonesas. Ah, muito bom, adorei. Por favor, eu gostaria desse prato. E o garçom foi, entregou o pedido na cozinha, mas ele, como não tinha nada, nenhum prato sobre a mesa, quando o garçom voltou, o, o amigo do amigo falou assim: o senhor poderia trazer os pratos, por favor? O garçom foi, trouxe os pratos e poderia trazer os talheres também, e assim foi, trouxe os talheres também. E quando veio a comida, veio apenas o arroz argentino, né? E aí ele falou assim: e o frango? Onde está? Aí, perfeitamente, senhor. Ele foi na cozinha e trouxe o frango. O senhor poderia trazer as batatas agora? Foi, trouxe as batatas. Ele achou tudo aquilo meio estranho, mas enfim, nunca havia ido a um restaurante desse. Ao final, o senhor poderia me trazer a conta? O garçom trouxe a conta. Ele disse assim: gostei muito da comida, mas eu não vou lhe pagar a, a gorjeta. Essa é uma história bem legal e ela pode ilustrar um pouquinho pra gente como funciona essa história de cliente-servidor, tá? Então, nós temos na internet a figura do cliente e a figura do servidor. Assim como o amigo do meu amigo meu, é, ele foi ao restaurante e ele fazia solicitações, na internet a gente também tem o cliente, tá? Que é todo aquele que faz algum tipo de solicitação. E nós temos o servidor, que é aquela figura que responde às solicitações, certo? Assim como no modelo, assim como no restaurante maluco. E os dois conversam entre si usando protocolos de comunicação. E eu vou citar aqui dois protocolos que são largamente usados, né? O TCP/IP, usados na internet, e o HTTP. Se você não sabe o que é um protocolo, é um modelo, né, de comunicação. Então, para que o cliente consiga conversar com o servidor, ele precisa usar tipo uma linguagem padrão. Então, assim como no restaurante, os dois precisaram conversar em português. Se um só entendesse polonês e o outro somente falasse português, a comunicação não iria ocorrer. Ok? E na verdade, explicitando, né, entendendo um pouquinho melhor o que é um protocolo na internet, na verdade é uma série de campos. A gente pode pensar nele assim, uma série de campos onde tem alguns dados que esse cliente e esse servidor trocam, tá? Então, por exemplo, quando você vai lá e digita www.google.com.br, você está solicitando uma página. E quando você faz essa solicitação, por detrás dos panos, existem diversos dados que estão sendo enviados para o seu servidor. Por exemplo, o navegador que você está usando, né?
que tipo de computador, que tipo de dispositivo que está enviando essa solicitação, porque afinal você pode estar enviando usando um computador, ou você pode estar enviando usando um celular, e muitas outras informações, tá? E elas vão trafegar ou dentro do protocolo TCP/IP, ou dentro do protocolo HTTP, enfim, dentro de algum protocolo. E o protocolo HTTP, ele funciona dentro do protocolo TCP/IP. Então a gente tem alguns campos pertencentes ao TCP/IP, e dentro desses campos a gente tem os campos que são pertencentes ao HTTP. Você pode pensar desse jeito. Na verdade, existe uma profundidade muito maior nisso. Eu estou simplificando para que você possa entender. Então, às vezes a gente vai pensar, bom, cliente, servidor, cliente é um computador, servidor é um computador, e às vezes isso pode ficar meio estranho dentro da sua cabeça. Mas você deve pensar no cliente e no servidor como programas que estão rodando dentro de algum dispositivo, tá ok? Então é código, é programa. Então nós temos, por exemplo, um cliente. Quem é o cliente? Quando eu estou usando um navegador e estou usando o Internet Explorer para acessar o Google. O meu cliente é o Internet Explorer, tá? Embora ele já tenha morrido. Agora, vamos supor que eu estou usando o Google Chrome. Quem é o meu cliente? É o Google Chrome. Ele vai fazer a solicitação da página. Quem vai responder do outro lado? Em geral, pessoal, também vai ser ou vai ser, por exemplo, um Apache, que seria um programa também, tá? Ele é um programa também, e é um servidor web, é chamado de servidor web. Quando o cliente está fazendo alguma solicitação, a gente chama essa solicitação de request. Aí quando o servidor está respondendo essa solicitação, né, ele fez algum processamento baseado no request e ele vai responder, essa resposta é chamada de response, tá? Em geral, ali dentro de desenvolvimento, quando você for usar JavaScript, quando você for usar alguma linguagem de programação para processar isso daí, ele vai ser chamado de request e vai ser chamado de response. Ok? Ok, mas olha só, vamos explicitar um pouquinho mais sobre HTTP. A linguagem padrão, o português, ela possui verbos, correto? Assim como o português possui verbos, o HTTP possui alguns verbos também, tá ok? Um verbo comum, por exemplo, é o verbo get. O verbo get. O que é o verbo get? Quando se utiliza o verbo get? Em que ocasião eu vou utilizar o verbo get? O verbo get vai ser utilizado quando eu preciso solicitar informações para o meu servidor. Quando eu preciso solicitar algum recurso, né? Não só informações, mas eu preciso solicitar algum recurso para o meu servidor. Tá? E o retorno do verbo get, o response do verbo get, são dados. E quando eu preciso submeter dados, que é aquela ideia, eu estou preenchendo um formulário e eu preciso enviar dados para o servidor, eu utilizaria o verbo post. Eu quero excluir dados, utilizaria o verbo delete. Eu quero alterar algum tipo de recurso, usaria o verbo patch. Tá? Existem outros verbos, mas a gente não vai entrar muito a fundo nessa ideia. Essa ideia ela vai ficar um pouquinho mais clara quando você for estudar mais a fundo, né, o JavaScript. E esses verbos, eles possuem códigos de retorno. Então ele pode receber o response, né? Junto com o response vem alguns códigos de retorno. Existem inúmeros códigos, na verdade, tá? Depois, no próximo slide, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse código,
tá? Mas e essa ideia maluca do garçom ter que ficar respondendo picadinho, né? Ter que fazer o serviço dele picadinho, primeiro trazer o prato, depois trazer o talher. E essa história maluca, o que é isso aqui? Vamos entender um pouquinho mais. Quando eu vou lá e digito www.google.com.br, eu faço uma solicitação, correto? A página, pessoal, ao contrário do que vocês podem pensar, ela não vem totalmente pronta. Ela não vem já com aquelas imagens. Não, não vem, tá? Qualquer página que você for solicitar dentro do navegador, ela não vai vir completamente pronta. Primeiro vem um documento base, tá? É claro que eu estou simplificando, ok? Então lembre-se sempre que eu estou simplificando para que vocês entendam. Na prática é muito mais complexo, mas vem um documento base. Vamos chamar esse documento aqui de index.html. O que é esse index.html? É um documento cheio de tag, tá? Por exemplo, lá tem uma tag para o navegador renderizar a imagenzinha do Google, tem uma tag para ele criar um campo de busca e muito mais outras tags, dependendo da página que você está usando, tá verdade? Zilhões de tags, tá? Muitas tags mesmo. Ok. E conforme o navegador, o nosso cliente, ele recebe esse index.html, vai ser passado por um processo, o navegador vai renderizar essa página. Ele vai ler tag a tag e vai transformar em alguma coisa visual. Então ele vai chegar num ponto lá, e vamos numa página qualquer, ele vai chegar num ponto lá que tem uma tag falando assim, ó, agora nessa posição você vai colocar uma imagem 4.png. Aí o navegador vai falar assim, opa, eu não tenho essa imagem 4.png. Então o que eu vou fazer? Ele vai fazer uma nova requisição para o servidor pedindo a imagem 4.png. E o servidor vai responder, olha, tá aqui a imagem. Ou ele vai dar algum código de erro lá, tá? Mas alguma coisa vai ser feita. Aí, assim que recebe a imagem, o nosso navegador ele vai renderizar, ele vai colocar a imagem certinho onde deve colocar na página. De repente, ele chega lá e tem uma tag falando, ó, aqui vai ter um controle, conforme o cliente, o usuário, né, clicar no play, vai tocar o piada.mp3. Epa, eu não tenho piada.mp3. Ele vai fazer uma nova solicitação para o servidor e o servidor vai retornar para ele, tá? E o HTTP, ele é stateless. Nossa, o que é isso, professor? Ele não guarda o estado. Cada requisição dessa que ele vai fazer vai ter o seu próprio response e ele independe de outras requisições. Ele não tem conhecimento de outras requisições, tá? Ele não sabe que foi feita outra requisição anterior para a imagem, ele não sabe que foi feita uma outra requisição anterior para piada e assim por diante, tá? É um protocolo sem estado. E falando um pouco mais sobre esses códigos de respostas, é comum que às vezes a gente tenha um código, em todas as aplicações são assim, né? Não só as web, mas é comum que a gente tenha um código de resposta às vezes que a gente não gosta muito, né? Uma coisa lá, a imagem não apareceu ou foi feita uma solicitação de uma página e você recebeu um código meio estranho lá. O que são esses códigos? Como eu falei para vocês, são os códigos de resposta, né? E todo código de resposta que começar por por exemplo, alguma coisa, né? 101, 10 alguma coisa, são códigos informativos somente. Todos os começarem por 2 são códigos de sucesso. Existem inúmeros, tá? Existem inúmeros códigos, vocês podem pesquisar na internet aí que você vai encontrar N códigos aí, certo? Os códigos que começam por 3 alguma coisa, são códigos de redirecionamento. Códigos que começam por 4, ocorreu um erro.
O erro ocorreu aonde? Do lado do cliente. Códigos começam por 5, ocorreu um erro. Onde esse erro ocorreu? Do lado do servidor. É isso aí, eu espero que vocês tenham entendido, compreendido um pouquinho sobre como funciona essa ideia de cliente-servidor, tá? O cliente é um software, um navegador, ele vai fazer uma requisição para um servidor, que também é um software. Essa requisição é chamada de request, e ele vai ter uma resposta, um response, com os dados, ou com algum código de erro, ou também com código de sucesso. Para que eles se conversem, ele usa um protocolo. Os dois protocolos mais importantes aí, não digo os mais importantes, mas bastante utilizados, é o protocolo TCP/IP, que dentro dele, né, trafega o protocolo HTTP também.